Olá, seja bem-vindo. Eu sou César, narrador do canal Contos do Outro Lado, dando sequência à história de Bruno, no seu segundo capítulo intitulado A Escolha. Bruno se sente muito cansado, sentindo cada vez mais longe tudo e todos ao seu redor. A única coisa que ele ouve é a voz do homem e sua presença. O homem diz: "Não resista, você vai ficar bem, tudo vai dar certo." Bruno não resiste, e enfim seus olhos se fecham, envolto em um sono profundo. De repente, seus olhos se abrem e Bruno se assusta ao se ver de pé ao lado do homem, que continua a olhá-lo com seu jeito amável. Bruno então começa a perceber as coisas ao seu redor. Ele consegue ver bem mais, ouvir as pessoas, não só ouvir suas vozes, mas seus pensamentos. E uma das coisas que ele ouve chama sua atenção para um fato estarrecedor. Bruno olha para o caminhão e vê seu corpo esmagado da cintura para baixo sob as rodas. A moto totalmente destruída. A ficha cai e ele entra em desespero. As pessoas continuam a comentar: que forma horrível de morrer, que descanse em paz. E a família? Nossa, tão novo. Esses motoboys andam como loucos. Aí dá nisso. Esse já era. Bruno entra em pânico. A verdade única e incontestável se revela. Então ele olha para o homem e pergunta: "Eu estou morto? Eu morri?" O homem, com seu jeito brando, sorri e diz: "Hoje não é o fim. Amanhã é um novo começo, e cada dia e cada noite serão portas abertas para novas descobertas." Bruno tenta falar com as pessoas, tocar, ter algum tipo de contato. Não consegue. Ele corre de um lado para o outro, grita e, por fim, se ajoelha chorando. O homem se aproxima e diz: "Vamos, é hora de ir." Bruno responde: "Ir para onde? Meu lugar é aqui. Eu devo ter família, alguém me esperando. Meu Deus, o que é isso?" O homem diz: "Você não é o único a passar por isso. Todos um dia terão que fazer a passagem." Bruno se revolta. Por quê? O que eu fiz de errado? Por que eu? Bruno começa a se irritar, sentindo ódio da situação. O homem, sempre sereno, diz: "Não há um porquê. Não se trata de certo ou errado. Olha ao seu redor. Veja como seu comportamento afeta as pessoas." Bruno olha para as pessoas e pode sentir sua ira, a raiva dentro de cada um, seus pensamentos perversos. Ele pergunta ao homem: por que eles estão com raiva? Por que estão assim? O homem responde: "Quando fazemos a passagem, voltamos ao nosso estado mais puro. Você ainda não se deu conta, mas sua sensibilidade foi amplificada. Você agora percebe coisas que antes eram imperceptíveis à sua casca." Bruno diz: "Casca?" O homem responde: "Sim, casca. O nosso corpo é como uma casca, para alguns, uma prisão." Bruno diz: "Você quer dizer que eu fiz aquelas pessoas ficarem daquele jeito?" O homem responde: "Sim. Suas emoções ampliadas atingem e alteram os que estão do outro lado." Bruno indaga: "Então quer dizer que se acaso eu ficasse aqui eu poderia usar..." Bruno faz o sinal de entre aspas com ar de deboche: "minhas emoções neles?" O homem, desta vez com ar sério, responde: "Sim, você poderia. Existem muitos que fazem isso. Ficam aqui sozinhos, se alimentam de ódio, enlouquecem, não conseguem seguir. Estão condenados ao exílio, até alguém vir buscá-los. E mesmo assim, muitos se negam a partir desse mundo." Bruno olha para as pessoas e diz: "Então isso explica
como certas coisas horríveis acontecem. Mortes, assassinatos, doenças, coisas ruins. O homem responde: de certa forma, sim. Quem está aqui até pode agir assim. Porém, o livre-arbítrio é direito de todos. Não pode ser violado. Pode até ser induzido a fazer, porém a decisão final é do indivíduo. Bruno, agora mais calmo, diz: eu não lembro meu nome. Eu não lembro nada de mim. É como se eu não existisse. O homem diz: vamos. Ao longo do caminho, cada lembrança e momentos voltarão para você. Afinal, são seus. Bruno vê abrir uma fenda como um portal. A luz do outro lado é forte, irradiante. Bruno segue o homem em silêncio. Ao atravessar o portal, Bruno vê coisas além da sua imaginação. Lugares incríveis. Ele vê o passado, presente e futuro, e a existência de vários mundos. Bruno vê a violência contra mulheres, homens e crianças. O crime sempre contra os mesmos inocentes. A morte nas mãos de assassinos cruéis. As guerras, suas épocas, seus soldados e suas vítimas. Doenças, mortandade em massa, a fome e seus famintos, e a miséria. As mesmas coisas em mundos diferentes. Os mesmos motivos fúteis contra o seu semelhante, cometendo os mesmos erros. Os pensamentos de Bruno se chocam em conflito em sua mente, a cada visão, cada lugar, porém feliz em também ver solidariedade e vários mundos em paz. O homem lhe diz: já estamos chegando ao nosso destino. Bruno diz: Bruno, o meu nome é Bruno. Minha mãe se chama Glória e eu sou casado com Érica e tenho uma filhinha linda, a Tabata. O homem apenas o olha, sempre com seu jeito calmo. Bruno enche os olhos de lágrimas. As lembranças voltaram e Bruno reconhece o homem que o guia na sua viagem. Bruno diz surpreso: você é? Antes de terminar de falar, o homem o interrompe. Sim, sou eu. E lhe agradeço por ter avisado aos meus familiares, por ter dado a eles a chance de se despedir de mim. Bruno, em prantos, diz: eu agi errado. Por minha culpa você... Mais uma vez o homem interrompe: não faça isso com você. Eu estou bem, e seja onde eu estiver, sempre olharei por eles. Cuidar de quem amamos vai além dos muros de qualquer mundo. Bruno diz: me perdoe, por favor, me perdoe. O homem, sorrindo, diz a Bruno: eu já o perdoei. Quando soube que você faria a passagem, me ofereci para guiá-lo. Bruno e o homem se abraçam e continuam a viagem. Bruno vê lugares surreais, fantásticos, céus diferentes, montanhas e vales incríveis, dias e noites em um piscar de olhos. O tempo por onde passa parece não existir. Bruno se vê diante de um portão enorme e sente medo. O homem diz: chegamos, não tenha medo, está tudo bem, e logo você terá suas respostas. Bruno e o homem atravessam o enorme portão. Há muita névoa, uma escadaria e outro portão que dá para um salão, com uma cadeira enorme, como um trono. O homem diz a Bruno: adeus, rapaz. Faça coisas boas, que coisas boas iluminarão o seu caminho. Bruno diz: espere, e antes que possa dizer mais alguma coisa, o homem desaparece na névoa, sempre com seu olhar gentil. Bruno olha ao redor. O salão é imenso, tanto para os lados como para o alto. O teto e o céu são uma coisa só. Então Bruno ouve uma voz que vem de todos os lados e sente uma forte presença, frio e medo. Então a voz diz: não tenha medo, Onurbe. Venha, se aqueça na lareira, beba uma taça de vinho. Onurbe, pensa Bruno, mas fica calado. Ao lado de Bruno aparece um homem pálido, magro, franzino, de olhos e cabelos negros, de sorriso intrigante.
totalmente vestido de preto. O homem diz a Bruno: te trouxe aqui para que você faça uma escolha. Afinal, esse é o seu direito. Você pode servir a mim ou ser julgado. Se inocentado, irá para o andar de cima. Se condenado, irá para o andar de baixo. Bruno pergunta: quem é você? O que quer de mim? Por que eu? O homem responde: nossa, quantas perguntas! Já me deram vários nomes: Azrael, Samael, Sariel, mas o único nome que geralmente me chamam é... Bruno interrompe o homem e diz: você é a morte. O homem diz: Onurbe, não é educado interromper as pessoas, mas tudo bem, eu sou a morte, sem carne e sem osso. A morte ri, sendo irônica, se volta para Bruno e diz: pois bem, você tem uma escolha a fazer. Como vai ser? Servir a mim ou ir a julgamento? Qual será a decisão de Bruno? Por que o interesse da morte no rapaz? Por que o Nurbe e não Bruno? Quer saber como será o fim da história? Não perca os próximos capítulos, aqui no canal Contos do Outro Lado.